cantou junto sexta, inclusive, né? Você vê que coisa, né? Bom, ainda bem que vocês não tiveram esse azar. Vocês vão ver a gente falando um pouquinho melhor. Então, fico muito feliz de trazer Leandro, sempre fui fã, é um best-seller, para quem não sabe, ele é o autor do Guia Politicamente Correto da História do Brasil e tem contribuído bastante aí como um grande estudioso, jornalista que foi, trabalhou na Veja. Eu vou ler teu currículo aqui, Leandro, se me permitir. Vamos lá. Leandro é um jornalista e escritor brasileiro, foi repórter da revista Veja e editor das revistas Aventuras da História e Super Interessante do Grupo Abril. Durante 2 anos, de dezembro de 2014 a novembro de 2016, Narlock manteve a coluna O Caçador de Mitos, no site da Veja. Era legal essa coluna. Eu gostava. Depois disso, foi colunista semanal do jornal Folha de São Paulo por mais 2 anos, de dezembro de 2016 a dezembro de 2018, quando virou colunista digital, colunista quinzenal da revista digital Cruzoé. Ganhou notoriedade em 2009 ao publicar o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, abordando imagens criadas em torno de personalidades e eventos marcantes da história do Brasil. O livro foi um sucesso de vendas. Em 2017, foi levado à televisão pelo History Channel e pode ser considerado o livro que deu legitimidade ao politicamente incorreto. Depois surgiram várias edições, né, com a mesma temática de outros autores. O livro foi sucedido em 2011 pelo Guia Politicamente Correto da América Latina, que foi coescrito por Duda Teixeira, no qual Leandro fez a mesma abordagem, mas com personagens e passagens da história da América Latina em geral. Em agosto de 2013, Leandro lançou o 3º livro da série com o título Guia Politicamente Correto da História do Mundo, que aborda a história universal. O último livro da série, publicado em 2015, é o Guia Politicamente Correto da Economia Brasileira. E o Leandro tem feito um trabalho muito interessante em trazer a visão liberal em uma área que poucas pessoas, aliás, eu até desconheço quem tenha feito, pelo menos no Brasil, esse tipo de associação entre liberalismo e meio ambiente. Qual é a visão liberal em relação ao meio ambiente? Então, eu, particularmente, estou muito curioso, interessado no tema. É um tema que tem suscitado bastante debates aí ultimamente. Tenho certeza que o Leandro vai trazer um grande enfoque como grande liberal e jornalista que é. Então, Leandro, a palavra é toda sua. Obrigado. Obrigado, Benão. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar em pé, melhor, né, para a gente ficar mais próximo aqui. Bom, a palestra era sobre liberdade. Na verdade, a gente está encaixando aí um tema sobre liberalismo e meio ambiente. Parece que tem uma demanda, eu como jornalista vi que tem uma demanda muito grande de informação, né? Quem não é anticapitalista, quem não é socialista, mas se preocupa com o meio ambiente, onde essa pessoa fica, né? Quais as ideias, quais são os argumentos que a gente deve defender. Então, eu vou tentar, vocês vão ver no decorrer da palestra que a solução para tudo isso é a liberdade, né? A liberdade tem muito a ver com esse tema que eu vou apresentar, que é ecomodernismo. Bom, pode passar para o próximo, por favor? Quando a gente pensa em sustentável, o que vocês imaginam? Quando a gente pensa assim, o que é sustentável? Bom, tem ali orgânicos, né? Já tem uma resposta aí. Alguém tem mais alguma ideia? O que é sustentável? Pode passar mais um. Bom, geralmente tem biocombustíveis, né? Tem aí em São Paulo biocombustíveis, tá? Os ônibus movidos a biocombustível. Também se fala em... Né? Tem essa coisa meio voltar para o campo, né? Aquela casa, aquela casinha no campo, um fogão a lenha, gado criado solto, né? Ou aves criadas soltas, que isso é muito forte na Europa, né? Essa ideia de free range e tal. Anterior, aquelas casinhas, né? Tem também toda uma pressão, um debate. Aquela ali é uma casinha histórica da Vila Madalena. E os ambientalistas e aqueles arquitetos mais preocupados com a cidade pensam, não, a gente tem que preservar essas casinhas, esses resquícios históricos de São Paulo. Bom, o que eu vou dizer hoje para vocês é o seguinte, nada disso é muito sustentável. Sustentável mesmo é cidade grande, com arranha-céus, com prédios muito altos. Aqui é meio estranho a gente falar isso, né? Porque a ideia de poluição ela surgiu na cidade. A Revolução Industrial acontecia nas cidades, né? A gente tem aquele clássico exemplo do Darwin, das mariposas, que a seleção natural acabou selecionando as pretas por causa da poluição da cidade. Os rios eram muitíssimo poluídos, né?
Então, a poluição geralmente era um problema misturado à cidade. E eu vou falar que é o contrário. Cidade, se a gente quer preservar o meio ambiente, a gente tem que morar em cidades com prédios muito altos. Além disso, mecanização na agricultura, na pecuária, intensificação da produção de alimentos. Quanto mais a gente conseguir desenvolver isso, melhor. É o contrário, geralmente, também do que se acha. E, bom, aí, como eu já falei, mecanização, mais um. Energias que não dependam da biomassa. A gente costuma confundir sustentabilidade com estar perto da natureza, né? Aquela coisa artesanal. Se você coloca no Google Images sustentabilidade, vai aparecer assim, várias pessoas separando grãos, uma coisa bem assim, orgânica, bem agricultura familiar e tal. Mas sustentabilidade, na verdade, não tem muito a ver com estar perto da natureza, e sim, essa é a grande chave dessa palestra, com produzir mais com menos recursos e usando menos e causando menos impacto. Beleza? Essas ideias todas que eu estou falando aqui, pode passar para o próximo. Essas ideias todas que eu estou falando aqui, elas vêm de um manifesto ecomodernista. Em 2015, umas 2 dezenas, mais ou menos, de ambientalistas americanos e ingleses, principalmente, também tinha um australiano e tal, eles se juntaram e escreveram esse manifesto, Manifesto Ecomodernista. O que esses ambientalistas e economistas também dizem? Eles falam o seguinte, olha, ainda existem bilhões de pessoas famintas no mundo. Né? A gente tem aí 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas na África e na Ásia querendo sair da miséria. O que essas pessoas querem? Elas querem carros, elas querem eletrodomésticos, elas querem móveis, querem consumir. Como que a gente vai fazer para aumentar o consumo? Mesmo as pessoas do Brasil, da Europa, essas pessoas também querem consumir mais. Por mais que a gente não queira que elas façam isso, elas vão tomar essa decisão. E como é que a gente vai aliar isso com preservação ambiental, com essa nossa causa, que é a preservação da natureza? E eles falam, olha, a resposta para isso, para a gente conseguir conciliar essas duas coisas, é que eles chamam de decoupling, que é dissociação. A gente tem que dissociar o desenvolvimento humano, o nosso bem-estar, o crescimento da economia, com o impacto do desenvolvimento com os recursos que a gente utiliza, como esse gráfico mostra muito bem, né? Quer dizer, se a gente estivesse no Paleolítico, por exemplo, lá caçando um mamute, né, saindo à tarde para caçar um mamute, se você quisesse comer um pouco, você teria que caçar um mamute. Para comer o dobro daquilo, você teria que dobrar também a sua devastação na natureza. Quanto mais consumo, mais produção, maior a devastação. Isso foi muito verdade, maior parte da história humana, mas chegou um momento que, como a gente está vendo no gráfico, dissociou. A gente conseguiu consumir mais, produzir mais, causando um impacto cada vez menor. Pelo menos em relação ao impacto, né? Em relação à produção. E muitas vezes também de forma absoluta. Então, o ecomodernismo fala isso. Olha, você quer produzir mais, você quer salvar a natureza, vamos investir em inovação, em tecnologia, para dissociar uma coisa da outra. Vamos lá. Bom, muita gente fala, muitos ambientalistas falam assim, olha, para a gente salvar a natureza, a gente tem que voltar a se alimentar como os nossos avós se alimentavam. E o Matt Ridley, um grande escritor inglês, ele fala, desculpa, mas os nossos avós eles mal se alimentavam, as pessoas morriam de fome na época dos nossos avós ou bisavós. As pessoas comiam pouco, né? A gente não tinha fertilizantes, não tinha... Pode passar para o próximo. Como era o mundo? Vocês sabem que o fertilizante artificial, o nitrogênio sintético, a principal nutriente das plantas é o nitrogênio. Mas até o começo do século XX, não se tinha um jeito de se criar um nitrogênio artificial, né, a ureia artificial. O que se fazia? Se tinha navios enormes, uns vapores e veleiros enormes que vinham da Inglaterra, da Europa, até o Chile, chegavam. Essa foto é uma foto de uma mina de nitrato do Chile, né? Pode passar para a próxima. O nitrato do Chile era assim, o norte do Chile, que hoje é um lugar mais pobre, uma região mais pobre do Chile, naquela região era riquíssimo, porque isso eles chamavam de ouro branco, né? Ainda hoje, se você vai lá para o deserto do Atacama, tem aquela placa de azulejos ali de Adubai com nitrato do Chile, né? Que é como ele era importante para a adubagem das plantas.
E não se tinha outro jeito. Você podia usar fezes de animais, fezes de humanos. Na China comunista tem casos muito interessantes, muito tristes, na verdade. As pessoas disputavam as fezes humanas porque você não tinha adubo, não tinha fertilizante. Então, qualquer um que sobrasse, opa, vamos usar como fertilizante. Naquela época da fome, da grande fome da China, que tinha lá dezenas de mortos, isso era bem comum. Volta ali, então, um pouquinho. Então, de repente, em 1919, se não me engano, inventou-se o fertilizante artificial, o nitrogênio artificial. A partir dali, a gente teve um problema que foi o seguinte: os grãos, quando a gente começou a utilizar fertilizante nos grãos de soja, de farinha, eles começavam a crescer com vagens, com brotos tão pesados que eles caíam. Eles caíam de lado e acabava que a produção não ia bem, porque você tinha muito grão para a estrutura da árvore, da estrutura da planta. Então, se começou a fazer o Norman Borlaug, né, o pai da Revolução Verde, acho que muita gente estudou nas aulas de geografia, o pessoal do Enem estuda sobre ele. Ele falou, não, então vamos começar a fazer variedades anãs de trigo, de soja e tal, que suportem o peso dos grãos. Quando isso aconteceu, nos anos 60, tem um caso do Punjab, no norte da Índia. Quando isso aconteceu no Punjab, eles tiveram uma colheita tão grande de grãos, de farinha, que o Punjab teve que decretar férias antes, antecipar as férias das escolas, para usar as escolas como lugar para se guardar grãos. Quer dizer, para estocar os grãos. Né? Vejam que coisa linda, a humanidade sempre passou fome. Né? A gente teve crises de fome em toda a humanidade, né? E a cada século, em cada país, 10% a 15% das pessoas morriam de fome. E, de repente, na Índia, você tem que dispensar as crianças da escola para usar as salas como estoque de alimentos. É lindo, como armazém de alimentos. Né? No Brasil, aconteceu a mesma coisa, a pouco depois, a partir dos anos 70. E o principal disso, o nosso critério aqui é ambiental. Né? Como que isso ajudou o meio ambiente? Como que isso ajudou a natureza? Principalmente fazendo com que a gente pudesse produzir mais comida em menos espaço. Né? Pode passar? Agricultura intensiva. A química salvou bilhões de pessoas da fome e evitou a derrubada de florestas. Como que ela evitou a derrubada de florestas? Desde 1980, a produção de arroz... Olha que dado impressionante. A produção de arroz no Brasil aumentou 43%, mas a área destinada à plantação de arroz caiu 70%. A colheita de milho quase quintuplicou, mas a área de cultivo aumentou só 40%. Pode passar? A mesma coisa aconteceu com o algodão, aumento de produtividade por hectare 582%, feijão, soja, trigo 257%. Ou seja, num mesmo hectare, a gente conseguiu produzir muito menos. Lembram daquele gráfico que eu passei antes, né? A produção sobe, mas o impacto ambiental cai. Exatamente um milagre, uma excelente notícia que aconteceu no Brasil, em quase todos os países do mundo. Se a gente pensasse assim, não, então tá, só o aumento de produtividade do trigo do Brasil, quanta área a gente economizou, quanta área esse aumento de produtividade nos poupou de ocupar? E dava mais ou menos 38 milhões de hectares, uma área maior que Roraima e o Acre juntos. Ou seja, se a gente mantivesse a alimentação dos nossos avós, como muitos ambientalistas falam, para produzir a mesma quantidade de milho hoje, a gente teria que ocupar todo um estado do Acre e de Roraima juntos. Acho que nenhum ambientalista gostaria disso. Né? Nenhum ambientalista gostaria que isso acontecesse. Vamos lá? A mesma coisa aconteceu no mundo. Agora, se a gente pensasse no mundo, se a gente plantasse como os nossos avós ou bisavós, a gente precisaria de uma América do Sul inteira em campos de cultivo. A gente poupou uma América do Sul inteira em campos de cultivo por causa desse ganho de produtividade. Nos Estados Unidos está acontecendo, por exemplo, essa foto é de New England, né, o estado ali perto de Nova York e tal. E é engraçado que se você anda nesse lugar, você pensa, nossa, eu estou numa floresta virgem, uma floresta nativa, mas de repente você vê um muro abandonado. Porque 82% desse estado, há 100 anos, há 50 anos, era plantação, e hoje acabou que ali não se planta mais, eles compram de outros países, ou então os cultivos estão muito mais produtivos, e o que se tem hoje ali? Florestas. Um território que tinha 82%
de campos de cultivo, hoje tem 82% de florestas. Né? Incrível isso, incrível como a gente deveria festejar mesmo. Né? Os ambientalistas, geralmente, eles são aquele cara meio alarmista, né? Como a Greta Thunberg. Né? Tudo vai dar errado, nós vamos morrer. Tem uma palavra da moda, ameaça existencial. Né? Os americanos, hoje, no New York Times, qualquer hora que você abre, tem lá, estamos vivendo uma ameaça existencial. Mas a verdade é que as florestas, os animais de países ricos, ursos, lobos, veados, esses animais que estavam em extinção 30, 40 anos atrás, hoje eles estão repovoando. Né? Até não sei quem viu o Fantástico, já vou falar sobre isso, sobre as baleias, acho que muita gente deve ter visto. E, quer dizer, nos países ricos a gente vê esse movimento acontecendo. Vamos lá? Bom, mas muita gente fala, pô, peraí, mas você então está defendendo aí agrotóxicos, mas fiquei sabendo que o brasileiro consome 5 litros de agrotóxicos por ano e que eles são cancerígenos. Agrotóxico é cancerígeno? É claro que agrotóxico é cancerígeno. Pô, imagina se você bebe um agrotóxico, é evidente que vai te fazer mal. Né? Se você pega um remédio qualquer e que vende na farmácia e tomar ele acima da dose, é claro que ele vai te fazer mal. Né? Esses dias um amigo meu disse, se você tomar 80 litros de água seguidamente, você morre. Então, é evidente que faz mal. Mas é claro que, se estiver dentro dos limites aceitos pelas autoridades, com um tempo de maturação, né? como aqueles sprays que a gente coloca em casa, esses produtos são biodegradáveis. Em 2 dias, geralmente, eles viram outra molécula, viram outra substância. Os casos de câncer, os estudos que mais provam isso, falam, olha, para o aplicador é ruim. Tem casos provados de agrotóxico causando câncer nos aplicadores. Mas nos consumidores, de jeito nenhum. Eu lembro da minha irmã, uma vez, não sei se vocês lembram do pimentão, tinha um caso falando assim, 98%, a Anvisa diz que 98% das amostras de pimentão no Brasil estão intoxicadas, envenenadas. A minha irmã, até hoje, ela não come pimentão, que fala, pô, absurdo, como é que eu vou comer, eu vou me intoxicar. O que aconteceu? Na verdade, a Anvisa exige que você cadastre cada produto, cada substância para a hortaliça que você vai utilizar. Os agricultores usavam um produto com tomate, funcionou bem, e falaram, não, vamos usar também para pimentão, coisa parecida, não vai ter problema. O que aconteceu? Todas as amostras do Brasil estavam contaminadas. No ano seguinte, o cadastro daquela substância para o pimentão foi realizado, foi feito, e a contaminação de 98% caiu para 0, caiu para 2%, 3%. Além disso, a gente tem coeficiente de segurança. Né? Se, por exemplo, um elevador, você fala, o elevador ele carrega 600 quilos no máximo. É evidente que, se tiver 610, ele não vai cair. Né? Ele tem um coeficiente de segurança de 2 ou 3. Né? Então, a partir de 2 toneladas, que ele vai começar a ter um problema. No Brasil, é a mesma coisa. Né? Se uma substância começa a fazer mal em 10 gramas por litro, a gente vai permitir apenas de 1 grama por litro, 2 gramas por litro. Né? Sempre tem um coeficiente de segurança. E que mais? Bom, uma prova disso é o Japão. Né? O Japão, é impressionante como o Japão usa agrotóxico e fertilizante. Ele tem uma área plantada 20 vezes menor que a do Brasil, só que ele usa 2/3 dos agrotóxicos que o Brasil usa. Isso não impede que o Japão seja o país com a maior expectativa de vida do mundo. Muita gente podia falar assim, não, mas se eles não usassem agrotóxicos, eles podiam viver ainda mais. É verdade, essa seria uma boa resposta bem inteligente. Mas o fato é que não impede. Né? Teria que ver um estudo melhor para ver qual é o impacto. Mas você pega assim, os países que mais usam químicos defensivos no mundo, Holanda, Israel usa muitíssimo, geralmente países que têm problema de território, né? E não tem grandes problemas de expectativa de vida, pelo contrário. Será que a gente poderia falar o contrário? Então os defensivos eles aumentam, eles fazem bem para a saúde e estão aumentando a expectativa de vida? Não, também não. O fato é que, geralmente, esses países são países ricos, com bom acesso à saúde, com as pessoas se alimentando bem, tudo isso. Né? Bom, vamos lá? Pode passar para o próximo. Muita gente... tem uma observação importante para falar sobre esses defensivos, eu vou deixá-la para daqui a pouco. Bom, um outro conceito que os ecomodernistas falam, que está muito na moda, agora tem um livro que está meio best-seller nos Estados Unidos, chamado More from Less, quer dizer, mais com menos, né? Mais de menos. E eles falam muito sobre dematerialização. O que essa palavra feia significa?
Dematerialização é o seguinte, a gente cada vez menos a gente usa coisas. Tem uns estudiosos que pegaram assim, as 100 maiores matérias-primas, cimento, madeira, aço, cobre, papel, e viram, por tonelada, as pessoas estão usando cada vez menos toneladas de coisas. Né? Eles chamam de peak stuff. Né? O pico de utilização de coisas ele foi 10, 20 anos atrás, e hoje a gente está usando cada vez menos. Esse gráfico, acho que ninguém está conseguindo ver, né? Está conseguindo ler esse gráfico? Essa linha preta mais escura, ela é o crescimento da economia, o PIB dos Estados Unidos. As outras são a quantidade de alumínio que se usava, o absoluto, né? A quantidade absoluta que se usava de alumínio, níquel, cobre, aço e ouro. Isso contando importações e exportações, né? Descontando exportações e contando as importações. E eles descobriram que dissociou, exatamente como naquele gráfico do começo. A gente está com mais prosperidade, mas com menos recursos. O contrário do que os alarmistas falavam 40 anos atrás. Né? Você pode pegar várias notícias de o petróleo vai acabar no ano 1990. Petróleo, não haverá mais reservas de petróleo em 2005. Esses dias eu vi o Estadão com essa reportagem. Cobre também. Né? E cada vez mais a gente tem mais, a gente está utilizando de forma mais inteligente esses recursos. A mesma coisa com fertilizantes. Aqui o que a gente tem... Pode passar para o próximo? Toneladas de produção de comida, linha preta, a produção de comida está aumentando, a quantidade de fertilizante está despencando, a gente está conseguindo produzir mais comida com ainda menos fertilizantes, com menos área e menos água. A gente pode botar até agrotóxicos aqui também, até defensivos. A gente está fazendo uma reportagem agora, num instituto que eu estou lançando, vou falar sobre ele aqui para vocês, sobre empresas que estão tornando os defensivos muito mais tecnológicos. Por exemplo, vocês conhecem a tecnologia de remédios de liberação lenta? Né? Tem muito remédio que você toma e ele vai liberando aos poucos. Está se fazendo isso para a produção de milho no Brasil. Faz uma nanocápsula, uma cápsula de nanotecnologia. Em vez dele liberar de uma vez só, depois no dia seguinte você tem que aplicar de novo, ou então em uma semana, 2 semanas depois você tem que aplicar de novo a atrazina. É um químico que faz muito mal, não, mas ele é meio preocupante porque facilmente ele chega nos lençóis freáticos. Esse pessoal, com a liberação lenta, a mesma tecnologia da farmácia, eles estão conseguindo usar 10% a substância que se usava antes. É lindo, é lindo. Né? A tecnologia está fazendo a gente produzir mais, com menos químicos, com menos fertilizantes, com menos de tudo. Né? É milagre, né, como a gente consegue fazer tudo isso. Vamos lá? Isso aqui tem a ver com cimento, papel, mas aí os dados ainda são difíceis de entender. Vocês estão vendo ali que no final do gráfico dá uma curva. Então, depois parece que caiu mais por causa da crise de 2008 nos Estados Unidos. Depois disso, voltou a crescer aí a utilização de cimento, de madeira e o que mais? Papel. Mas o pesquisador fala assim, olha, mas não está crescendo tanto quanto se fosse só a crise. Então, também tem aí um ganho de eficiência. Né? Vamos lá? Bom, passa mais um. Mais um? Aí. Muita gente pensa assim, pô, mas então você está aí defendendo as grandes empresas de fertilizantes agrotóxicos. Eu falo, sim. Por um lado, sim. É preciso reconhecer o bem que essas empresas fizeram para os pobres do Brasil, para a natureza, como a gente viu. Mas nem sempre. Nem sempre é isso. Por exemplo, muito dos químicos e dos fertilizantes que se usa no Brasil é com álcool, é com etanol, né, para produzir etanol. O que, assim, para esses ecomodernistas que eu falei, é meio estúpido, sabe? Por que a gente vai... Se a gente tem outros tipos de combustíveis, de energia, de geração de energia, a gente tem energia nuclear, que é uma energia que emite 0 carbono na atmosfera. Se a gente tem, mesmo o petróleo, né, tudo bem que ele tem esse problema grave de emitir carbono na atmosfera, mas se a gente tem esses combustíveis, por que a gente vai ocupar espaço que seria destinado a reservas, a parques? Por que a gente vai usar esse espaço para produzir combustível? A humanidade ganhou, ela teve um salto incrível quando a gente parou de usar a biomassa, madeira, lenha, para produzir energia. E, de repente, a gente quer voltar a produzir energia, a usar terra para produzir energia. Né? Isso é meio estranho falar em São Paulo, né? Sabe que ganha tanto dinheiro com etanol,
Mas o caso é que depende de vários critérios para a gente ver se isso é bom ou não. O Matt Ridley, esse livro é muito o tom dessa palestra, esse otimista racional. Ele fala, olha, nem o Swift, nas suas sátiras, ele imaginaria, vamos lá, um mundo em que os políticos argumentavam, num mundo em que espécies estão desaparecendo e mais de 1 bilhão de pessoas mal conseguem comer, que seria bom para o planeta derrubar florestas para plantar palma ou trocar plantações de comida para produzir biodiesel simplesmente para as pessoas poderem queimar carboidratos em vez de hidrocarbonetos no carro. Beleza? Pode voltar agora para aqueles dois. Voltando aí a falar sobre petróleo, eu às vezes falo sou meio polêmico, né? Escrevi os guias politicamente incorretos, e esses dias eu escrevi um texto falando sobre as vantagens ambientais do petróleo. E muita gente falou, como assim? Como é que você pode falar isso? Petróleo, grande causador de males do século XX. Eu falei, é verdade, tem muita coisa negativa que se deve ao petróleo. Mas o que acontecia? Antes do petróleo, alguém pode pensar, o que essas baleias estão fazendo num quadro sobre petróleo, num slide sobre petróleo? Vocês sabem que até o século XX, até o começo do século XX, os lampiões de São Paulo e do Rio de Janeiro eram iluminados com óleo de baleia. A vela, a iluminação artificial, que hoje 98% dos pobres do Brasil tem, ela era uma coisa muito cara 200, 300 anos atrás. Você tinha que, para ter uma luz em casa, para você poder ler um livro à noite, você precisava matar um porco, pegar a gordura desse porco, cozinhar a gordura desse porco, fazer um óleo, botar no formato de vela, formato cilíndrico com um pavio, e ler com aquele cheiro de bacon em casa, né? Com aquela fumaça preta, acho que não era muito agradável, né? De repente se descobriu que a baleia cachalote, ela tem quase uma caixa d'água, 1 metro cúbico na cabeça, de uma substância muito parecida com o esperma humano, né, o espermacete de baleia, que produzia uma vela inodora, sem fumaça, assim, uma vela muito boa. O Benjamin Franklin, né, dos Estados Unidos, ele usava, em valores de 2015, ele gastava $15 mil por ano com velas de espermacete de baleia, que era uma coisa luxuosa, uma coisa muito chique e cara, né, para a época. Isso foi por todo o século XX, por todo o século XIX, XVIII, XIX, XX. A gente tem várias praias da Armação no Brasil, em Búzios, tem a praia da Armação de Búzios, né? Santa Catarina tem praia da Armação. A Armação era o lugar onde você levava a baleia, depois de caçar, onde você dissecava a baleia e pegava e fazia o óleo e fazia tudo, né? Era uma fábrica de baleia, né? Como a gente pode falar, dos produtos da baleia. Mas as baleias estavam quase chegando à extinção, quando, de repente, um cara nos Estados Unidos popularizou o querosene. O querosene não estragava como óleo de baleia, você podia ter querosene em casa por anos, e, ao contrário do óleo de baleia, ele não apodrecia. Ele era mais barato que o óleo de baleia, muito melhor, né? E, de repente, o plástico também, quando surgiu com o petróleo, a gente não precisava, se usava geralmente barbatana de baleia para fazer espartilho, né, das mulheres, fazer sutiã e tal. De repente, você usou plástico. Então, todo o mercado de caça-baleia, ele perdeu a demanda, assim, né? O Fantástico, não sei quem viu essa matéria do Fantástico essa semana, falando que as baleias do Brasil, a baleia jubarte, ela saiu de 400 indivíduos há 60 anos e hoje está com 14 mil. Os ambientalistas estão super felizes porque a população de baleias está crescendo muito. Não sei se vocês viram os vídeos. Tem um vídeo espetacular de uma remadora no Rio de Janeiro. Vocês chegaram a ver esse vídeo, não? A baleia franca e a baleia jubarte, elas costumam dar um rodopio no ar, assim, né? Elas tiram o corpo inteiro do mar. E a menina estava descansando no barco, de repente, aquela baleia, 5 metros dela, faz isso, uma cena, um espetáculo. Meu sonho que aquilo acontecesse comigo. Mas, ou seja, as baleias voltaram. E o Fantástico fala, não, é porque... Como? Tem baleia que caiu em cima do barco. Sério? Nossa. Daí não dá, daí melhor não. Daí não dá. E o Fantástico fala assim, não, tudo porque proibiu-se a caça da jubarte em 1985. Então, o esforço dos ambientalistas em proibir a caça e fazer o Parque Nacional de Abrolhos, isso tudo garantiu que hoje a gente tivesse mais baleias. É verdade? Sim. Talvez a proibição da caça-baleia tenha ajudado, provavelmente ajudou. Mas o fato é, a caça de verdade acabou muito antes, né? Esse mercado ele já estava em declínio desde o começo do século XX, porque a gente teve o petróleo
e principalmente a energia elétrica depois, a energia elétrica, né, que substituiu, logo substituiu o querosene, e fez com que a gente parasse, mais uma vez, a gente parasse de usar biomassa, usar plantas, usar vegetais para ter luz, para simplesmente ter luz em casa. Né? Vamos lá. Mas daí muita gente fala, e os vazamentos de petróleo? Acho que não vai dar tempo de passar esse vídeo, depois como que a gente está de tempo também? Cadê o... Tranquilo? E o vazamento de petróleo? Né? Como é que você tem coragem de falar que o petróleo ele foi benéfico para a natureza depois de toda essa desgraça que a gente teve no litoral do Brasil, no Nordeste? Eu falo, olha, o petróleo provavelmente ele foi ambivalente para a natureza. A gente costuma olhar a realidade como o desenho animado, essa coisa do mal, essa coisa do bem. Né? Provavelmente o petróleo ele é os dois misturados. Ele fez muito mal, prejudicou, mas também beneficiou muito a natureza. Né? E como é que a gente vai como que a gente vai resolver esse problema dos vazamentos? Esse é um pequeno vídeo, eu estou criando um instituto para divulgar essa ideia, e esse é um dos primeiros vídeos que a gente fez para falar sobre os vazamentos de petróleo. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem 2 minutos. Vamos lá. Tem som? Quem quiser seguir já nas páginas, @Árvore do Futuro, por favor, precisamos de seguidores. Vamos lá? Beleza? Bom, e energia nuclear, né, como eu falei, já é uma energia limpa, muito fácil de se fazer. O Bill Gates, não sei quem viu o documentário do Bill Gates, que está no Netflix agora, ele criou uma usina de energia nuclear baseada em lixo atômico, que ela mal gera lixo atômico, né, quer dizer, ela é uma usina nuclear perfeita, uma energia extremamente limpa, que não depende da natureza, não depende do vento. Você sabe que aquilo que a Dilma falou sobre o... mas esse é um grande problema mesmo. Esse é um grande problema da energia eólica, que você não consegue estocá-la. Né? Na energia hidrelétrica, você consegue fazer uma represa, você sabe quanto de energia você tem de acordo com o nível da represa. Mas o vento não pode ser estocado, como disse a nossa grande presidente, e a gente não tem como... Mas a energia nuclear não, né? Ela é só ligar a máquina e pronto. Vamos lá? Bom, só resta agora falar sobre cidades. Né? Como que eu posso falar que cidades são eficientes, são sustentáveis? As cidades elas abrigam hoje 60% da população mundial. E elas ocupam uma área de 3% do planeta. Imagine que você tem que você tem lá o governo fala assim, você precisa instalar 10 mil pessoas numa terra. O que você vai fazer? Você vai fazer um monte de casinha popular, sobre nascentes, sobre matas, sobre rios, sobre mata ciliar e tal, ou você vai colocar elas em poucos prédios altos, ocupando um pouco terreno, exigindo pouco transporte, né? Transporte mais elétrico por elevador,
Quer dizer, isso é muito mais eficiente. Tem um economista de Harvard, o Edward Glaser, um dos maiores economistas do Brasil hoje, e ele fala o seguinte, ele vem para São Paulo, às vezes, ele fala, São Paulo precisa de mais prédio, mais prédios. E a gente fala, como assim? Como mais prédios? Aí ele falou, não, você tem prédios mais altos, a cidade podia ser, a mancha urbana de São Paulo podia ser bem menor, se a cidade fosse mais compacta. Um problema dos prédios de São Paulo é que eles são muito feios, né? E mal construídos a gente tem, geralmente, é muito difícil ter prédio com comércio embaixo e casa em cima. Geralmente, o prédio ele mata o comércio embaixo. Então, de fato, às vezes, é uma má notícia para nós a questão dos prédios, mas isso não por causa da verticalização em si, mas o modo como as leis moldam a verticalização no Brasil, né? E o Edward Glaser fala o seguinte, se você quer ajudar o meio ambiente, fique longe dele. Mude-se para apartamentos altos cercados por bastante concreto. Viver no campo não é o modo certo para cuidar da terra. A melhor coisa que você pode fazer pelo planeta é construir mais arranha-céus. Vamos lá? Bom, gente, é mais ou menos isso a palestra. Essa, para mim, é a frase que define esse manifesto ecomodernista. Quem quiser, o manifesto tá na internet. E o que eles falam é, intensificar as atividades humanas em extração de comida, produção de comida, extração de energia, moradia, reflorestamento, de modo que elas interfiram menos na natureza. Essa é a chave para dissociar o desenvolvimento humano dos impactos ambientais. Então, a gente falou muito aqui sobre... O tema da palestra, na verdade, era liberalismo e meio ambiente. A grande questão, para mim, é o seguinte, se a gente quer salvar o planeta, a gente quer diminuir a pobreza no mundo, não vai ser o discurso apocalíptico que vai fazer isso. O que vai fazer isso é empreendedor, é inovador. As pessoas que querem ganhar seu dinheiro produzindo alguma coisa mais barata, de forma mais eficiente, né? Então, se a gente quer, de fato, salvar o mundo, salvar a natureza, a gente tem que confiar mais nos inovadores, nos empreendedores e menos nesses profetas do fim do mundo. Obrigado. Obrigado, Leandro. Brilhante palestra aí. Praticamente tem material aí para mais um guia politicamente correto do meio ambiente. Dá para fazer um. Parabéns, mesmo. Você sabe que eu sou fã do teu trabalho há muito tempo. E agora, pessoal, vou aproveitar que sobrou bastante tempo. Vamos abrir para perguntas, debate. Então, Júlio, você fica com o microfone aí? Aí, quer ver, Leandro? Se quiser, senta aqui. Melhor. E aí, só acenar aí para o Júlio e a... Tá, boa noite. Por favor, teve um momento que você falou, na frase, você colocou a palavra agrotóxico junto com a palavra defensivo agrícola. Uhum. Imaginando que você defende a ideia do agrotóxico, que faz bem, que é uma forma de, como você falou, expandir a alimentação e tal. Por que utilizar a palavra agrotóxico ainda e não já mudar para defensivo agrícola? Pois é, boa pergunta. O termo mesmo ele tem uma raiz política, né? Uma raiz ideológica no Brasil. Parece que quem criou a palavra agrotóxico era a gente já que era contra agrotóxicos, né? Contra os defensivos. Mas o fato é que a língua, ela é semi-alheia, né? A língua não é só minha, é também das pessoas que escutam, das pessoas com quem eu estou falando. E o fato é que a palavra pegou. Então, talvez um amigo meu escreveu um livro, Agradeça aos agrotóxicos por você estar vivo, entendeu? Por não ter morrido de fome, e tal, por outras coisas. Então, por mais que eu prefira também defensivo, eu acho que tudo bem, a gente pode usar agrotóxico e a gente tenta mudar o peso que essa palavra tem, entendeu? Aliás, só para fazer uma complementação, é tão forte esse termo que ele, inclusive, é legal. Quando você vai se referir a defensivo agrícola, definido na lei, é agrotóxico. Inclusive, a gente teve um projeto aqui que tinha essa temática, a gente questionou isso e eles falaram, não, está na lei federal, já é um termo institucionalizado na lei, que é ruim. Para você ver o tamanho da influência, né, nesse sentido. Exato. Mas já é um termo legal institucionalizado para se referir a esses produtos. São os defensivos agrícolas. Se a pessoa é contra, ela usa agrotóxico. Se ela é a favor, ela usa defensivo agrícola. Mas na lei é agrotóxico, é definido como agrotóxico. Semelhante à drogaria, né? É engraçado quando a pessoa está com um mosquito em casa, ela usa um agrotóxico também, mas daí não, daí o nome que a gente põe é inseticida, né? Daí é como se fosse um pesticida. Então, enfim. Boa noite, obrigada pela palestra.
Meu questionamento é assim: eu entendo que há a necessidade do desenvolvimento, eu entendo que necessitamos de alguns elementos, inclusive quimicamente desenvolvidos. Só que acabou de estourar eu acho que foi essa semana passada, um mês atrás, mais ou menos, com o problema do agrotóxico ou defensivo que seja, que são permitidos no Brasil, porque eu acho que o grande problema do nosso Brasil, né, que nós estamos falando de desenvolvimento sustentável no Brasil, são todos os tipos de tecnologia que são usadas e são permitidas quando já existe uma comprovação de alta periculosidade para isso. Então, os nossos agrotóxicos usados inclusive, já tem estudo da Fiocruz e daquele órgão americano e um europeu que já estão dizendo que nós usamos, e já foi diagnosticado que nós temos um alto problema com água no Brasil. E o estado de São Paulo é um dos piores nisso, por conta de uso do defensivo ou agrotóxico, o que seja, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que nós podemos avançar com o grande desenvolvimento, né, agrícola, sustentável, no Brasil, frente às nossos políticos e às nossas leis extremamente frágeis e protecionistas quando interessa, como vocês estão dizendo. Tem um dado momento que eu uso agrotóxico quando eu quero, e todo momento que me interessa eu uso defensivo agrícola. Uhum. E a segunda coisa é sobre, aproveitando o gancho do agrotóxico, sim, os Estados Unidos o que mais usa ou não usa, etc., ou diminuiu o número de plantio deles, só que aí eles passam para o terceiro mundo, né? Então, o que aconteceu? O óleo de palma. Então, se usa muito óleo de palma em substituição a outro óleo que é extremamente ruim. No entanto, os Estados Unidos usam o óleo de palma, mas usa a Ásia. A Ásia está com decreto. A Ásia está acabando com as florestas asiáticas. Então, eu me questiono um pouco dos dados americanos, porque eles se utilizam e o europeu também, dos terceiros mundos para diminuir o deles, aumentar a floresta deles e acabar com a floresta dos terceiros mundos. Sim. Vamos lá. Bom, sobre o óleo de palma é o bom e velho biodiesel. O biodiesel é o azeite de dendê, né? O óleo de dendê, o óleo de palma, que é verdade, faz muito mal, que entra exatamente naquilo que eu falei. Por que você você tem um problema grave disso na Ásia, com primatas, grandes primatas sendo extintos, porque as florestas estão dando lugar à plantação de óleo de palma. Então, para mim, não faz o menor sentido você botar óleo de palma no seu carro ou nos ônibus de São Paulo, entendeu? No Brasil, na verdade, o óleo de palma é feito com soja. Soja é do Mato Grosso. A mesma coisa, né? Você tem um problema igual. Quer falar alguma coisa? Na verdade, só uma pergunta. Primeiro, te agradecer pela disponibilidade, né, no nosso convite. O que acontece? Eu vejo muito que, já em duas questões, agrotóxico versus defensivo agrícola, né? Você acha que, assim como a narrativa, né, desses 15 anos aí desse desastre que fizeram, está em colapso, né? Não sei se você concorda comigo que a narrativa está em colapso, mas você acha que mais para frente esse nome vai parar de ser utilizado, apesar de estar institucionalizado, como o próprio Melão falou? Deixa eu só terminar a primeira resposta dela. Eu não sabia. Não, sobre a tua primeira pergunta, assim, é bom tomar cuidado com as fontes, porque, por exemplo, o UOL fez uma matéria criminosa, uma matéria muito ruim, cheia de dados esquisitos, estranhos. Todo mundo escreveu notas de repúdio, falando sobre uma reportagem super apocalíptica, dizendo que a água do Brasil estava contaminada se a gente usar os índices mais rigorosos do mundo. O que acontece? A Europa praticamente não planta cana. Então, químicos usados para cana, ela proíbe, certo? E daí no Brasil a gente planta muita cana. A gente tem que usar um químico. Mas esse químico está proibido na Europa. No milho, o químico que mais se usa é a atrazina, que foi proibido na Europa porque ele estava entrando muito em lençol freático. Eles chamam de uma molécula mole, alguma coisa assim, que ela rapidamente consegue penetrar e ir para o lençol freático. Em São Paulo, metade das amostras de água dos lençóis e tal, dos rios, tem atrazina, mas ainda num nível muito baixo. Assim, tipo, o limite é 10 e você achou 0,01. Entendeu? Achou.
mas achou ainda no nível muito baixo do recomendado. Como que você faz para usar menos? Usando na nova substância. No passado, as empresas, geralmente, como aqui acho que tem muitos liberais, como a gente sabe, as empresas elas costumam atender necessidades e desejos dos consumidores. No passado, a necessidade e a demanda era, olha, eu quero uma coisa barata e eficiente. Ah, mas isso aqui não é bom para dane-se, eu quero uma coisa barata e eficiente. A natureza não era uma das prioridades, né? Hoje em dia, os químicos que se lançam hoje em dia são o contrário, né? Você pensa, não, espera aí, hoje a preservação do meio ambiente, a proteção, a segurança é uma prioridade. Então, se você é dono de uma empresa da Bayer, da Bacia, quer ganhar dinheiro, você vai lançar um produto que prejudica mais o meio ambiente do que o que já existe, ou que prejudica menos? Né? Evidente menos. Muita gente, quando o governo aí está aprovando diversos químicos recentemente esse ano, e muita gente fala que é absurdo, mais agrotóxicos no Brasil. Não, primeiro, quem disse que uma variedade maior significa uma quantidade maior? E, além disso, a gente tem que festejar, na verdade, porque os novos produtos tendem a ser, claro que não sempre, é preciso sempre analisar, fazer uma análise rigorosa, mas eles tendem a ser menos nocivos que os anteriores, né? Você citou um dado da Europa, o dado da água, né? É mais ou menos isso. Então a Fiocruz... A Fiocruz, eu acho que é preciso ter um cuidado ali com ela. Eu já vi um panfleto da Fiocruz dizendo que alimentos orgânicos curam câncer. Absurdo! Como é que você vai falar que cura câncer? Cura, não é que você vai falar que uma cenoura cura câncer. Isso é absurdo. Eu falei com diversos médicos na hora e eles começaram a rir do panfleto. Falei com oncologistas, eles falaram isso é um absurdo. Fiz uma reportagem na Veja na época sobre isso, depois eles acabaram mudando o panfleto e tudo. Pode. Só fazer aqui para mais uma questão com ele lá, porque ele já faz aqui. Rapidamente, fazer um... Boa noite, obrigado pelo convite, pela palestra. Fazer um comentário e uma pergunta. Na verdade, o comentário é que os próprios produtores falam veneno, né? Hoje é o dia que eu vou colocar o veneno. Então, acho que tem internamente um trabalho de conscientização do produtor para ele mesmo mudar os termos que ele usa. Em relação à pergunta, acho que eu já imagino a linha da resposta, mas eu queria muito te ouvir sobre a questão do plástico e essa onda do canudinho, né? Que acho que aqui aprovou, todas as casas aprovaram também projetos similares. Vocês lembram aqueles gráficos que eu mostrei que não dava para ver direito, mas todos eles mostravam uma queda, né? O crescimento da economia subia, a economia crescia e todos eles diminuíam. Isso é verdade para tudo, quase para tudo, menos para plástico. Plástico, nos Estados Unidos, o consumo de plástico aumenta assim, 5% ao ano. Então, talvez seja razoável dizer, olha, talvez seja bom a gente pensar num substituto, né? O canudinho, a história do canudinho eu acho uma estupidez tremenda, assim, né? O lixo de canudinho no mundo é 0,03% do lixo plástico nos mares. Além disso, o problema, se você pensar bem, não é o canudo, o problema é a destinação do lixo. Né? Uma coisa que eu não entendo direito é por que lixo é um problema público. Se eu gero um lixo, uma visão liberal, se eu gero um lixo, eu sou responsável por aquele lixo. Né? Nos Estados Unidos, em cidades pequenas, você tem um sistema privado de lixo, né? De coleta de lixo, em que você paga para o seu Carlos, para o seu Peter, um dinheiro e ele aterra de forma segura o seu lixo, né? Quer dizer, o lixo é seu. Você vai botar ele na propriedade de outra pessoa, você tem que pagar por aquilo, né? E se a gente fizesse as pessoas virem mais o preço que o lixo tem, talvez elas mesmas parassem de gerar tanto lixo, né? Dito isso, um problema de plástico é que com um volume muito pequeno, por exemplo, você pega aí 1 tonelada de resina, 1 metro cúbico de resina plástica, você faz 1 bilhão de sacolas plásticas. Então, sim, é um problema. A gente vê, às vezes, na cidade, está andando na Marginal, tem uma sacola. Aquilo ali é uma poluição, né? Se proibir o canudinho, vai solucionar? De jeito nenhum. Isso é só como se fala? Uma sinalização de virtude, assim, né? Para os políticos parecerem como virtuosos e tal.
Obrigado pela apresentação, bastante interessante. Eu queria fazer um comentário e depois uma curiosidade. O comentário é que não falta alimento no mundo. O mundo produz alimento suficiente para toda a humanidade. Hoje, você ouviu muito tempo atrás que se morria de fome em vários lugares do mundo. Hoje só se morre de fome onde tem guerra. Então, é uma questão muito mais política do que alimentar. O homem, por natureza, sempre foi predador e destruiu sempre o que se tinha em volta dele, desde os primeiros homens que habitaram a Terra, né? Então, a gente precisa parar um pouco de uma certa hipocrisia, no sentido assim do que os ambientalistas, que até hoje eu não sei que tipo de formação tem, a pessoa fala para mim, eu sou ambientalista. Eu não sei que formação que ela tem. Ele é geógrafo, historiador, mas ele não tem uma formação acadêmica, ele tem um monte de frases de efeito para dizer que está destruindo a floresta, ou destruindo o meio ambiente, sem saber, sem ter muito conhecimento do fato. Então, essas coisas que se falam, a hipocrisia, assim, no sentido de que se fala em defensivo agrícola e não se pode utilizar, mas, ao mesmo tempo que se tem uma doença, né, se toma um remédio de última geração, que nada mais é que uma química muito bem elaborada e que você está tomando. Para você ter uma ideia, quem tem assim uma parada cardíaca normalmente toma um pouquinho de nitroglicerina para resolver o problema dele. Ou, em outro aspecto, você tem o médico homeopata, que significa que você tomar estricnina em doses pequenininhas, homeopáticas, né? Pequenininhas durante um certo tempo, você cria anticorpos contra a estricnina. Mas, na hora que você tem um problema, você vai para um alopata e toma um remédio desse tipo. Então, eu acho que é muita hipocrisia, como você falou, é uma narrativa que se faz para proibir o avanço e a tecnologia, que é muito bem-vinda para produzir mais alimentos, e, além de muitas outras coisas tecnológicas. Então, esse era o meu comentário. E a curiosidade é assim, quando você fez o livro Guia Politicamente Correto da História do Brasil, um dos comentários que você faz é sobre Zumbi dos Palmares, se não me engano, que tinha 300 escravos. É isso mesmo? Ah, tá. Vou mudar de assunto assim. Tá. Só, não, é curiosidade, eu falei. Beleza. Tá, não, só para contar assim, esses casos, acho que a gente tem que diferenciar um pouco assim, ó, esse movimento que eu falei, que, né, esses ecomodernistas, eles são a favor de tecnologia, não exatamente de agrotóxicos. Se a gente conseguir uma tecnologia melhor que substitua defensivos agrícolas, ótimo, né? Por exemplo, a Bosch está fazendo uma câmera, uma máquina que ela vai passando pela plantação. Essa câmera vai passando pela plantação, em vez dela dispersar o químico sobre toda a plantação, ela passa uma câmera, ela vê que tem uma erva daninha, a câmera reconhece a erva daninha e daí você solta o químico específico para aquela erva daninha. Maravilhoso, entendeu? Você usa aí 20 vezes menos o químico, né? Ou então, por exemplo, assim, isso é a favor do agronegócio? Vai que a gente inventa uma carne sintética. De repente, todo o Mato Grosso pode virar Amazônia de novo, todas aquelas plantações de soja, todo mundo que ganha dinheiro com isso, do agronegócio, vai à ruína porque a gente inventou uma carne sintética. Lindo. Então, a gente não se trata de defender químicos, necessariamente, né, defender químicos ou fertilizantes, e sim defender a tecnologia. Pelas pesquisas que eu tenho visto no Brasil, a Exame fez uma capa agora sobre isso, agrotóxico, tá bom, pesticidas, como você prefere, pesticidas e fertilizantes estão virando coisa do passado, entendeu? A gente defensivos. Não, mas pesticida também. Enfim, eles já estão virando coisas do passado, que você tem coisas melhores. Mesmo fertilizante, hoje em dia você consegue aumentar as bactérias que fazem a absorção de nitrogênio na raiz da planta. Em vez de você colocar fertilizante, você coloca bactérias e assim você faz com que a própria planta... ou seja, é mais tecnologia, mais ciência em cima do negócio e não necessariamente defender isso ou aquilo, né? Mas sobre o zumbi, rapidamente, existem 6 documentos sobre o zumbi originais, né? Nenhum deles fala da personalidade do zumbi. O zumbi era legal, o zumbi era chato, o zumbi traiu, o zumbi foi a favor, não se sabe. O que a gente pode julgar
pelos relatos da época, tem um relato dos holandeses que lutaram contra o Quilombo dos Palmares, falando assim, olha, o zumbi ele captura povos vizinhos para capturar escravos para ele. Sobre 300 escravos, esse número eu nunca vi. E esse hábito de invadir um povo vizinho e capturar os escravos era muito comum na África, né? Muito comum na África. De repente, um rei ele invadia o povo vizinho, capturava escravos. De repente, aquele povo vizinho capturava ele e mandava ele como escravo para o Brasil. Tem no livro, eu conto o caso do Fruco, um príncipe exilado desses que foi mandado como escravo para o Brasil e depois ficou aqui por 20 anos e tal, né, como um príncipe negro andando pelo Brasil. E daí muita gente fala hoje em dia, sempre quando tem a consciência negra, muita gente fala, pô, mas aquele farsante, eu li no Leandro Narlock que o zumbi é um farsante, é um canalha. Eu falo, não. Naquela época, século XVII, gente, assim, antes da Revolução Francesa, não era incorreto, não era errado ter escravos, entendeu? E eu falo, olha, o zumbi continua sendo um grande líder negro, né? Tem uma carta do rei Portugal falando, ô zumbi, vem cá, vamos negociar. Um personagem irrelevante não receberia uma carta dessa. Então, eu acho que o zumbi tinha escravos, sim, mas isso não fala nada sobre a personalidade dele. O movimento negro pode, talvez, continuar achando que ele foi um líder, entendeu? Não tem, também a gente não precisa ir para o outro lado, né? Falar o cara era um crápula. Os canalhas foram os historiadores dos anos 70 que retrataram o Quilombo de Palmares como uma sociedade comunista, igualitária. Mas isso, você encaixar esse exemplo do século XX lá no século XVII, entendeu? É um absurdo, né? É narrativa, né? Pois é. Esse é o problema. O exemplo é da narrativa, como eu estava falando. A narrativa fica, né? Sim. Boa noite. Eu queria mudar um pouco o tema. Você falou um pouco sobre a geração de energia nuclear. E eu concluí pela sua fala que você acha que ela é a energia mais limpa, eu também acho que é mais limpa, só que existe fator risco envolvido. Como você avalia a questão da matriz energética ideal para nós entre solar, eólica e a nuclear, considerando o fator risco e considerando que, para solar, hoje nós já temos mecanismos para fazer armazenamento de energia para poder utilizar quando você não tem a insolação ou Bom, vamos lá. Pensando do ponto de vista ambiental, né? Você falou que tem um fator risco. Assim, pensa assim, o que mais matou no último século? Energia nuclear ou combustíveis fósseis? Petróleo, carvão mineral. A gente fala, nossa, energia nuclear. Pô, você não viu a série Chernobyl e tal, toda aquela coisa, Fukushima, né? Na verdade, você tem aí, não passa de 100 mortos por energia nuclear no último século. E os ambientalistas calculam quantas pessoas morreram por poluição de combustíveis fósseis. Dá 800 mil. Então, é um fenômeno muito parecido com o de avião e carro. Carro é muito mais perigoso. Mas quando tem um acidente aéreo, você fala, meu Deus, eu tenho medo de pegar avião. O avião ele parece muito mais perigoso, né? Porque quando você tem um acidente, as notícias todas. Mas você pega assim, Angra 3, Angra 2, as usinas do Brasil, o lixo atômico de verdade, aquele lixo atômico mais perigoso, ele cabe em 2, 3 barris, entendeu? Isso já em décadas de utilização. É claro que é preciso segurança enorme para isso. Eu acho que o Brasil, dando uma agora aqui de especialista de palpiteiro em matriz energética, eu acho que se a gente crescesse pouco a pouco a quantidade de energia nuclear na matriz, seria bom. Energia solar, a gente não pode depender dela demais, mesmo porque ela também tem sua poluição, né? Você tem que armazenar, a armazenagem, baterias, tal, também não é livre de poluição, de metal pesado, tudo isso. Mas eu acho que quanto mais a gente puder diversificar, melhor, entendeu? Não precisa também decidir entre essa ou aquela, né? Talvez uma abordagem meio do Hayek, né? A sabedoria dispersa, a ideia de que as pessoas sabem o que é melhor para elas seria melhor, né? Quer dizer, facilitar a produção de energia para que a pessoa possa vender sua energia para a rede, seja ela como ela quiser, ótimo. Me parece muito centralizado no governo essa questão do planejamento energético, da matriz energética, né? Oi, eu sou Cecília, obrigada pela palestra. Eu fiquei pensando nessa coisa de concentrar, adensar as cidades, colocar grandes edifícios, concentrar tudo isso. Daí a minha
Na sua fotografia, a minha sequência, assim, aquele monte de carros saindo de dentro dos prédios, aquele monte de gente, aqueles montes de lixo. Quer dizer, você adensa a cidade, como é que você dá vazão à questão, primeiro, de incluir o humano nesse circuito de convivência que está cada vez mais difícil, né? E todo o produto dessa vida, que, assim, um monte de lixo que se produz, lixo reciclável ou não reciclável, e encaminhamento de tudo isso. Você ter que se locomover, você ter que poluir, porque você vai usar carro, ou mesmo Uber é carro, você vai ter fumaça, etc. Então, como é que a gente... Eu tenho a impressão de que os ecologistas esquecem dos humanos nesse processo. Eles querem salvar as árvores, né? A Greta, que diz, vocês tiraram o meu futuro. Mas é ela que está tirando, porque ela não está se colocando nesse futuro. Sim. Quer dizer, o que acontece lá na frente? Como é que a gente convive? Bom, uma questãozinha com relação ao adensamento. Fala-se muito também das populações voltarem para suas origens, suas terras natais, né? Para resolver os problemas das megalópolis, né? Nesse contexto aí, como é que ficaria nós levarmos mais indústria para as cidades onde não existem, para nós desadensarmos essas megalópolis, juntando isso tudo? Bom, olha, eu não acredito muito nesses planos de desenvolvimento regional, né? A gente teve aí do governo décadas e décadas de planos de desenvolvimento regional, o que acaba virando uma Sudene, que pega dinheiro para um parente, para um coronel, para outro coronel. É preciso... Enfim, tem uma... Acho que um problema dos legisladores, dos políticos em geral, é a ideia de que eles conseguem domar o mundo, né? Em geral, né? Não de todos. Mas a ideia de que se a gente fizer uma lei para isso, vai resolver. Se a gente fizer um plano para isso, vai resolver. Mas as coisas elas funcionam muito mais bottom-up, né? Muito mais, elas evoluem, elas vêm da interação das pessoas e sem saber exatamente como aquilo acontece, como o Adam Smith falou, né? Da interação das pessoas sem saber qual é o fim determinado, as coisas vão acontecendo, né? Até se fala muito que a teoria do Darwin e do Adam Smith são parecidas, na verdade, são isomórficas, né? São a mesma teoria para áreas diferentes, porque naquela época do Darwin, fazendo um parênteses aqui rapidinho, as pessoas falam assim, como que esse Darwin pode estar certo? Como que ele pode falar? Imagine que eu falo assim, falo para você, se cimento, tijolo e argamassa ficarem se batendo por milhares de anos, uma hora vai construir um castelo, vai construir um prédio. Absurdo. A gente precisa de um arquiteto para falar, não, vai ser assim, a gente vai pegar argamassa. E o que o Darwin fez foi, olha, as espécies ficaram milhões de anos se batendo, os genes ficaram milhões de anos se batendo e criou-se a natureza, sem um criador, sem um planejador central, né? E eu acho que o legislador ele acha muito que não, a gente vai fazer um plano aqui, vai dar certo, no fim não acontece nada. Os arquitetos têm muito isso, né? Não, nessa região da cidade a gente faz um gramado para ter a convivência das pessoas. Passa 20 anos aquilo pronto, o gramado virou um ponto de tráfico, entendeu? Um ponto de assalto, não dá nada certo como ele previu, né? Essa ideia de que alguém consegue coordenar o comportamento humano e tal. Então é sempre bom ter uma humildade em relação a isso. Mas eu me perdi na pergunta anterior sobre cidades. Ah, sim. Uhum. Não. Quanto mais você vai adensando, mais fica difícil essa convivência. Eu acho que essa convivência... Tinha um prefeito em São Paulo nos anos 70 que ele falava, o lema dele era São Paulo precisa parar. Então, ele proibiu o adensamento, né? Ele proibiu os prédios mais altos, fez o índice de utilização do solo, né? Baixou bastante, e, de fato, ele conseguiu parar, né? A cidade hoje está parada, a gente anda por aí de carro, a cidade está parada. O que acontece? Se você cresce a cidade para cima, as pessoas andam mais de elevador do que de carro. A cidade ela é menor. A gente teve uma lei muito estúpida em São Paulo que ela meio que favorece que os imóveis não tenham uso misto, né? Não tenham comércio embaixo e moradia em cima. Então, você podia ir andando, como é em Singapura, em Hong Kong, que você vai andando para os lugares. Quer dizer, você anda a pé e de elevador. A cidade ela é
Tem isso também. Eu não acho, eu não sei quem acha isso, mas... o Conjunto Nacional, por exemplo. O Conjunto Nacional é um exemplo excelente, não é caro, não é barato morar lá, né? Tem uma parte residencial do Conjunto Nacional ali na Paulista e funciona bem, né? E daí é engraçado, você anda por Perdizes, por Moema, você anda por São Paulo, aqui mesmo na Vila Mariana, só tem comércio onde tem casinha, né? Talvez eu esteja isentando as construtoras disso, você está certa? Talvez tenha uma culpa também das construtoras, né? Que preferiram não botar nada embaixo, naquele muro. Eu não entendo. Para mim, a grande questão para mim é o seguinte: se você quer ganhar dinheiro, você tem uma construtora, você vai fazer um prédio, você quer ganhar dinheiro, tem uma fachada de frente para a rua, você vai botar um muro ali, ou você vai fazer um negócio para você alugar para um mercado, entendeu? Agora é lei, né? Meio que inverteram a lei. Sim, sim. Só agregando aí a colocação, a Pernambucana entrou com uma sacada ótima, ela tem vários pontos dela pela cidade, e ela descobriu uma forma de ganhar dinheiro com esses pontos. Elas estão construindo prédios em cima das lojas deles e vendendo esses Ótimo. Excelente. Não, porque agora a lei... porque a lei mudou, né? O Haddad mudou a lei. Exatamente. Mas, por exemplo, a funcionária da minha casa, ela demora 2 horas todo dia para vir de Francisco Morato para a minha casa. A pergunta que você falou, mas isso é humano? Esse sistema não é humano, entendeu? Eu fico pensando, por que o meu prédio tem 13 andares? Por que ele não tem 39? É do lado do metrô Vila Madalena. Tem estrutura. E por que ela não mora a 1 quilômetro da minha casa? Né? Por que ela não está muito mais perto? No fim, a coisa mais excludente que existe é o plano diretor, né? O plano diretor que faz com que as distâncias aumentem na cidade. E sobre natureza, você pega Singapura você tem uma área de florestas enorme, né? Tem uma foto linda de os prédios de Singapura enormes, mas a cidade toda é rodeada por floresta. Então, mesmo as casinhas, eu falei das casinhas da Vila Madalena no começo, se você não pode construir muito para cima, a pressão pelo terreno aumenta. Então, qualquer terreno disponível, vamos fazer um prédio lá. Se você pode construir muito para cima, você pode conviver, né? Em Londres, aquele The Shard, o prédio mais alto da Europa, ele fica a 1 quadra de um pub que parece o do Harry Potter, assim, um pub do século XVI, que tem uns subsolos e tal. Eles convivem muito bem. Às vezes, um garante a existência do outro, né? Porque ele tira a pressão sobre o solo e tal. Obrigado aí pelas palavras, belas reflexões. A pergunta, eu queria voltar um pouco no agrotóxico, né? E há estudos hoje comprovados que o autismo tem aumentado por conta dos agrotóxicos. Eu queria que você comentasse se você tem informações para isso, porque eu acho que é uma coisa que preocupa mesmo quando você tem assim algo realmente prejudicial à saúde humana, onde as pessoas ficam autistas por conta do agrotóxico. E até onde eu sei, existe um estudo que, quando é detectado bem pequenininho, é tratado com orgânico, sem agrotóxico, para tentar reverter o caso. É somente essa pergunta que eu queria fazer. Não conheço. Nunca vi. Desconfio, para falar a verdade, desconfio dele, mas muito se fala. Eu posso falar um pouco mais sobre câncer, né? Muita gente fala não, câncer, agrotóxicos e tal. Você pega a incidência de câncer no último século ali, desde quando a gente vivia numa plantação 100% orgânica para hoje, você tem uma leve queda de todos os casos de câncer, da incidência de câncer e da mortalidade, né? Isso, claro que a gente tem hoje muitos mais casos em termo absoluto, mas se você contar o envelhecimento da população, né, as pessoas mais idosas têm mais câncer, você teve um pico de câncer do pulmão nos anos 90, né, cresce muito no século XX o câncer de pulmão, agora ele está diminuindo, mas todos os outros, principalmente os cânceres de aparelho digestivo, eles estão diminuindo muito. Porque isso, a minha aposta é por causa de geladeira.
Quando as pessoas, hoje 92%, 94% dos pobres do Brasil têm geladeira em casa. Em 1937, a Folha de São Paulo fez ela sorteou prêmios. Ela sorteou uma geladeira a gás, em 1937. O valor dessa geladeira era 12 salários mínimos da época. Não era mais. Enfim, era uma quantia absurda, assim. E hoje esse preço despencou, né? A gente ali por concorrência entre as empresas, hoje com um salário mínimo ou menos você compra uma geladeira. O fato da gente comer alimentos mais frescos, melhor preservados, por estarem resfriados, evitou muitos casos, na minha opinião, de câncer de aparelho digestivo. Mas quem duvida disso, dá uma olhada na Associação Britânica de Câncer, de Oncologia. Associação Americana de Oncologia, Associação Europeia de Oncologia. Fala sobre o que dá câncer e o que não dá. Álcool, sim. Açúcar, glicose dá muito câncer. É a coisa mais comprovada. Agrotóxicos, pesticidas, dão câncer? Não. Tá? No site da Associação Americana, Associação Britânica, está dizendo não está nada provado para o consumidor, talvez para o aplicador, né? Para a pessoa que aplica. Opa. Boa noite, Leandro. Meu nome é Bruno De Pieri. A minha pergunta vai em sentido do meio ambiente. A Amazônia possui boas reservas de petróleo em questão de tamanho e também de qualidade, e é um ativo brasileiro que está embaixo da terra e que não vem sendo explorado pela questão ambiental. Até que ponto a gente deve abrir mão do desenvolvimento socioeconômico em prol do meio ambiente? Uhum. Boa, ótima pergunta. Eu gosto muito desse assunto. Ele me irrita muito. Tem uma solução que eu chamo de a solução da Marina Silva, que é a solução vai catar coquinho, né? Que é assim, não, essas pessoas elas vivem sobre a maior mina de diamantes do mundo, mas não, a gente vai fazer aqui um projeto de desenvolvimento sustentável. Eles vão catar açaí, catar castanhas, e daí a Natura vai patrocinar e elas vão catar coquinho. Tudo bem, pode ser uma boa atividade, né? Muita gente ganha dinheiro catando coquinho, catando castanha, com extrativismo, com pinhão, por exemplo. Mas não é uma atividade para todo mundo. E daí, por mais que o Ricardo Salles tenha aquele problema de marketing, né, ele não é uma pessoa muito boa com a imprensa e tal, eu acho que ele tem alguma razão em falar que, se você proíbe tudo, como acontece com a guerra às drogas, né, muita gente não gosta do termo e tal, se proibir todas as drogas, não significa que as pessoas não vão usar. Eles vão usar uma droga pior. A mesma coisa acontece nos garimpos. Você proíbe qualquer garimpo, deu certo? Não. Você tem hoje aí tem números muito diferentes, 3.000 a 8.000 garimpos ilegais. Se o camarada é um criminoso, ele já é ilegal, você acha que ele vai falar, não, mas isso aqui está poluindo o rio? Não vai. Né? Esse meu argumento ele é frágil, porque você tem lugares com mineração legalizada que também não são muito sustentáveis. Né? Então, precisa de uma fiscalização, não é muito fácil. Mas talvez se a gente pudesse bolar um plano de, não, vamos extrair diamantes, vamos tentar enriquecer essa população. Com uma parte muito pequena de devastação, seria ótimo. Né? Por exemplo, a Petrobras, no Paraná, ela explora xisto. Né, e o que ela faz? Antes dela chegar numa região, ela tira fotos. Pelo menos isso me falaram quando eu fui visitar, décadas atrás. Ela tira fotos da mata, da terra, vê como que era direitinho. Vão lá, arregaçam, transformam aquilo num campo de minério desses da Vale arregaçado, tiram todo o xisto de lá e depois eles pegam a foto, não, vamos reconstruir como estava essa floresta, de acordo, você faz ali um estudo de impacto, cataloga os animais que tinha, a fauna, a flora e faz igual. Isso é lindo, excelente. Podia ser feito talvez já esteja sendo feito na Amazônia, né? Bueno, exatamente. Boa noite. Eu queria fazer duas perguntas. Uma você já respondeu em parte aí, né? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre os transgênicos. Qual a sua visão sobre ele? Né? Porque eu sou um comedor de pipoca. Todo dia eu como pipoca. E eu fui ver a embalagem lá esses dias, ela estava assim, milho transgênico. Se fala muita coisa sobre os transgênicos, né, que vai fazer mal, não sei o quê, mas não sei se tem realmente um estudo sobre isso, foi comprovado ou não. Essa é uma pergunta. A outra que você respondeu em parte aí é sobre o nosso ministro do Meio Ambiente, que ele também tem uma visão também, como a sua assim também, de não ser alarmista, né?
Inclusive, ele diminui muito quando você tem um alarme qualquer, aí, e tal, uma tragédia. A filosofia dele é diminuir o impacto, o alarme todo sobre isso daí. Nesse caso do vazamento de petróleo, vamos dizer que ele podia ter sido um pouco mais alarmista, né? Demoraram um pouco para agir, talvez, né? Mas a primeira pergunta era sobre que mesmo? Sobre o transgênicos. Transgênicos é que o debate já se encerrou, né? Já está estabelecido que não prejudica. Na verdade, é bom, porque se você cria uma espécie mais resistente a pragas, justamente você não precisa usar químicos, porque ela já é resistente a pragas. Isso hoje está... Geralmente, como é que você faz uma seleção artificial, como essa que eu falei da Revolução Verde, lá das espécies anãs, né? Você faz uma plantação, vê as menores e mais resistentes. Aí você pega aquelas, faz aquelas se reproduzirem, pega as mais resistentes. Faz uma seleção artificial, né? Como se faz com cachorro e tal. Né? Que surgiram várias raças de cachorro desse modo. Mas o que hoje você está fazendo? Você faz essa análise genética. Você não precisa esperar a planta reproduzir. Você só identifica qual o gene que tem aquela variedade que permite que ela seja imune a uma praga e você vai só selecionando a planta com aquele gene. Tá? É assim, impensável. Nos próximos 10, 20 anos, o que a gente vai ter de tecnologia que vai dispensar o uso de pesticida, de fertilizante, é impressionante. Isso por mais tecnologia, né? E não exatamente transgênico, mas coisas alteradas geneticamente de uma forma parecida, mas não exatamente igual a transgênicos. Eu só queria comentar o seu questionamento a respeito do autismo, esclarecer. Eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em mestre em neurologia, eu sou especialista em saúde pública. E a questão do autismo é a mãe da fake news, não sei se vocês sabem. Essa questão... Um médico lá na Inglaterra, não sei quando, fez uma pesquisa com outro médico e saiu, publicou e falou que o autismo tinha relação com uma vacina. Um pouco mais tarde, esse parceiro esse outro pesquisador que tinha feito essa pesquisa junto com esse médico foi à sociedade e falou que essa pesquisa era mentira. Esse médico perdeu a licença, foi à sociedade, falou que era mentira mesmo esses dados, só que daí isso já tinha se espalhado pelo mundo inteiro. Depois dessa história, eu não sei como que aconteceu isso, que teve vários filhinhos. Então, cada hora o autismo está relacionado com alguma coisa. Eu já ouvi falar que era o adoçante X, o adoçante Y, o adoçante Z. Agora, eu juro que eu nunca tinha ouvido que agora é o agrotóxico e que o orgânico iria assim, curar o autismo. O autismo é uma coisa que não se sabe o que está acontecendo, mas tem algo realmente acontecendo. Tem um aumento de casos impressionante. Eu tenho várias colegas que têm filhos autistas e é uma coisa muito, muito séria e que realmente não se sabe o que está acontecendo, mas não tem... Também pode ser um pouco disso, mas que se tem algo acontecendo com toda a saúde mental, em geral, isso realmente tem, ninguém sabe por quê. Sempre tomem muito cuidado com as fontes, assim como o palestrante falou. Sempre tomem muito, muito, muito cuidado, porque de autismo tem de tudo um pouco. Tá. Mais 3 perguntas, pode ir. Tem Parabéns, aqui, muito ali, interessante a linha de raciocínio. Opa. Sou especialista em nenhum dos assuntos que você abordou, mas sou muito curioso. E minha pergunta tem que ver com o futuro, com a sua projeção baseada nas suas pesquisas, na sua análise. Eu vejo que você fala de tecnologia, mas é muito fácil a gente decompor essa tecnologia em biotecnologia, em tecnologia da logística, tecnologia da arquitetura, tecnologia... Ou seja, você pode desenvolver
um pesticida, você pode desenvolver uma forma de levar e trazer o alimento, você pode, ou então, desenvolver um transgênico. A minha pergunta começa, então, se você, na sua pesquisa, na sua análise, chegou a decompor essas tecnologias e para onde você acha que é o caminho, porque tecnologia se pressupõe aquilo que a gente ainda não sabe. Então, o que vai mudar efetivamente nos próximos 10 anos os índices de efetividade na produção, talvez sejam elementos tecnológicos que a gente não tem nem noção, na eficiência da energia que vai ser utilizada, ou de uma sacada na hora de você mudar ali algum gene. Então, a minha pergunta é, qual dessas tecnologias você acha que tende a ser esse grande passo, essa grande prospecção, fazendo uma observação, que para se ter sucesso numa motivação do ser humano, é importante levar em consideração o que o colega ali atrás disse, a motivação socioeconômica. Então, você precisa ter um equilíbrio entre a sustentabilidade socioeconômica, ou seja, o interesse das pessoas de ter uma qualidade de vida melhor, gerando riquezas, talvez, para motivá-las a buscar uma tecnologia que gere sustentabilidade. E uma última observação. Minha pergunta não tem intenção nenhuma de se ater a se uma tecnologia vai causar um problema de saúde ou não, porque, radicalizando a linha de raciocínio, a revolta da vacina foi uma ilustração daquilo que, às vezes, acontece hoje, quando as pessoas começam a discutir o medo de um transgênico, o medo de um transporte que é utilizado, de um pesticida, enfim. Então, eu não estou polemizando o quê, mas qual que é o caminho que você acha que tende a ser a nossa grande próxima evolução? Tá. Qual dessas tecnologias? Vai fazer todas juntas? A gente pode fazer as três últimas perguntas só para você responde. Então, guarda dele aí. Boa noite, meu nome é Odinei. A minha pergunta é com relação também às commodities no Brasil, né? Nós somos campeões de commodities, não exportamos tecnologia, né? Ainda estamos, eu acho que muito atrasados, muito aquém. Como a população mundial vem crescendo, e vem crescendo numa escala gigantesca, sabemos que nós continuaremos exportando grãos e teremos que, independente da produtividade, teremos que desmatar. E com relação às mineradoras também, que a gente vê os casos aí, que nem de Mariana, que fica esses passivos ambientais, continuaremos exportando para todos os países aí os nossos minérios, né? E consequentemente, importaremos esses produtos já feitos com o nosso aço. Como é que a gente vai ver isso, vamos dizer, daqui 50 anos, como é que nós estaremos se nós não investirmos pesadamente numa educação para termos um país onde nós possamos não só exportarmos os commodities, mas tecnologias para sairmos da nossa balança comercial sempre estar favorável, mas não depender totalmente da exportação das commodities. Tá. Bom, antes de tudo, preciso falar, sigam a página. A gente está começando, está buscando aí também voluntários. Quem gostou da ideia, quiser contribuir, estamos precisando de voluntários, apoiadores também. Quem aí quiser apoiar o movimento, a gente está começando. Vou começar com a pergunta dele. Como? Ali, ó, Árvore do Futuro. Não, a gente é um instituto para divulgar essa ideia, né, de como a tecnologia é importante para a preservação do meio ambiente. Não. Procura no Facebook ou Instagram. Facebook ou Instagram está melhor. Ainda não. Por que não exportar commodities? Acho que uma ideia que prejudicou demais o Brasil foi essa ideia de que a gente só vai enriquecer se tiver indústria. O Chile hoje é o país mais rico da América do Sul. Ele é um exportador de commodities. Os países mais ricos do mundo, a Austrália e o Canadá, são exportadores de minério. A Austrália aí competindo com o Brasil em minério de ferro e tal. Então, não é exatamente um problema a gente exportar minérios. A China ela se industrializou muito. Num iPhone, 6% só do valor de um iPhone fica na China.
Não sei se a gente precisa, de fato, se preocupar com industrialização, entendeu? Se um outro país, se a China faz isso mais barato e melhor que a gente, tudo bem. Não é um grande problema, né? Claro que tem problemas lá de um câmbio manipulado, isso pode prejudicar, de repente, se a gente abrir, de repente, a economia pode prejudicar. A gente tem o problema do Brasil, lá dos anos 80, a gente tem aquela ideia do argumento da indústria infante, né? A indústria brasileira ela está começando. Então, como uma criança que você precisa ajudar que ela ande de bicicleta para depois ela andar sozinha, a gente precisa proteger a indústria nacional no começo para depois ela pegar o tranco. Mas o problema é que a gente está 60, a nossa indústria infantil ela tem 60 anos. A gente está 60 anos protegendo a indústria de carros. O que acontece? Ela acaba se satisfazendo com o mercado nacional. Então, por que ela vai fazer um carro melhor e barato se não tem concorrente no Brasil? A gente anda com essas carroças, né, como o Collor bem falava. E você pega um carro, por exemplo, os Renault do Brasil, eles são o Tata Motors na Índia. Né? Esse é o nível de carro brasileiro. O i30, na Coreia do Sul, o i30 é o Uno Mille deles, né? É o pior carro. Então, não sei se a gente precisa se preocupar com isso, né? Com esse direcionamento de cima para baixo, mais uma vez, de o que é bom para o país. Deixa os mercados decidirem, né? Bom, sobre a tua pergunta, eu não tenho ideia. Assim, é muito difícil a gente saber do futuro, mas tem cada coisa acontecendo. Por exemplo, eu fiz um curso em Israel em dezembro, e lá a gente conversou com um investidor, um brasileiro imigrado para lá, né? Tem muito paulista que se mudou para lá e tal, e ele é um venture capitalist. Ele investe em novos projetos. Um projeto que ele está investindo, não nada a ver com a gente aqui, mas é um colírio que você coloca no olho, você, Melão, que já está meio aí na idade, aquela coisa de vista cansada, acaba a vista cansada. Você pinga 2 gotas, idosos que têm vista cansada conseguem ler de perto, não tem mais vista cansada. E ele falou, outro projeto que é espetacular é o seguinte, ele começou a contar a história. No exército de Israel, você sabe que todo israelense vai para o exército, tinha uns rapazes que estavam fazendo um projeto com a NASA para saber se tinha água em Marte. Como é que você faz para saber se tem água em Marte sem ir para Marte? Tem satélites orbitando Marte, você joga umas micro-ondas em Marte, dependendo de como essa frequência volta, você consegue saber, não me perguntem como, você consegue saber se tem água no subsolo. E eles falaram, só que acontece se a gente pegar esse sistema e mirar na Terra? Daí eles bolaram um método que chega para a Sabesp, estão vendendo o sistema para a Sabesp, que fala assim, olha, em 4 horas eu consigo dizer em toda a rede de tubulação de São Paulo quais são os 1.000 ou os 2.000 pontos de maior vazamento. Isso tem a ver com a gente, né? É meio ambiente e uma tecnologia muito simples, muito barata, e rapidamente eles conseguem resolver. Né? Então, imaginem só vocês cada coisa que a gente vai vir. Eu estou com essa ideia na cabeça, assim, lendo agora sobre isso, que fertilizante e pesticidas e defensivos, eles são cada vez mais coisas do passado. E por mais que não sejam ruins, como eu estou falando, né, tem todo esse alarme, o fato é que o consumidor está alarmado. E o empresário ele pensa no que o consumidor quer. Esses dias tem um amigo meu que tem fazendas, ele fala, olha, sinto muito que os defensivos não façam mal. O fato é que o meu consumidor quer coisas sem defensivos, então eu vou produzir sem defensivo para ele. Entendeu? Então, acho que eu apostaria nisso, que essa agricultura, essa intensificação da agricultura que a gente viu até agora, ela vai mudar bastante, vai ser mais genética que química. Interessante. Obrigado. Mais 2 perguntas aqui. Obrigado. Bom, Leandro, parabéns, né, cara? Assim, eu não sei, eu só queria dividir com vocês que o livro do Leandro foi lançado em 2009, eu comprei o livro dele, li, eu comprei, eu acho que outros 20 livros e dei para as pessoas mais próximas, que eu falei, cara, todo brasileiro tem que ler esse livro. Assim, porque é um negócio impressionante. Para que, pelo menos, se não concordar, para que, pelo menos, tenha a tese, a antítese e saia com a síntese. Né? Então, assim, fica a dica aí, tá, pessoal? Segunda coisa que eu queria dividir com você, eu vi você falando de bottom-up e tudo mais, né? Tem uma pesquisa do Instituto Acatu que vai muito em conformidade com isso que você acabou de falar, sobre o poder do investimento. Então, hoje, eles fizeram uma leitura de que 75% dos grandes investidores hoje estão preocupados em soluções tecnológicas. Né? Então, assim, as grandes empresas vão ter grandes investidores desde que
se pense em tecnologia para que os produtos realmente aí sim sejam sustentáveis, né, na acepção completa. Mas a minha pergunta que eu queria te passar é o seguinte: eu gostei muito da tua opinião sobre, cara, o lixo é meu. Né? Sobre o quê? Que você falou assim, o lixo é meu. Sim. Né? Ou seja, quando a gente gera o pós-consumo, né, aquilo que você vai lá, tem o poder de eleição dentro de um mercado, ou de onde quer que seja, você pega aquilo e você produz um resíduo que é pós-consumo, um lixo que é pós-consumo. E eu gostei dessa tua percepção sobre o lixo é meu e na teoria, eu tenho que endereçar. E eu queria que você explorasse um pouquinho mais. E aqui eu não queria que você se prendesse à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou a legislação que está passando aqui na CETESB, ou, sei lá, eu queria entender, assim, numa visão muito mais holística e completa, né, num 360, de que maneira que essa tua afirmação ela se complementa num cenário que a gente vive hoje de, sei lá, dificuldade de gestão de resíduos. A minha opinião é bem básica, na verdade, sobre isso, que é uma questão de preço, né? Se eu, às vezes, em casa, eu gero nada de lixo. Outro dia tem lá 5 garrafas, tem pote de suco Del Valle, suco não sei qual, tem um monte de coisa. O custo é o mesmo para mim. O custo é só de levar as coisas embora. Eu não sinto o custo, é um problema do governo, aquele que vocês devem conhecer muito bem, do benefício concentrado e do custo disperso. Né? Quem paga é todo mundo. O benefício ali está, por exemplo, quando você pega um trem-bala de alta velocidade, vazio, você fala, nossa, excelente, que ótimo trem. Você não viu todo o custo daquilo, né? Quanto custou bilhões e bilhões para um governo. O que eu consigo ver é que eu estou sendo beneficiado por ele. Ou então, universidade pública. Pô, quem vai ser contra? É ótimo, estou aqui na universidade pública, de graça. O benefício é concentrado em mim, mas o custo é difuso. Eu não sei quem paga. Quanto custa? Né? O custo é difuso. Talvez lixo se aplique na mesma regra, né? O custo, eu não hoje eu vou gastar muito com todo esse lixo que eu produzi. A gente não tem essa sensação, né? Esse critério e então o lixo não é um problema para mim. E daí acaba que você vai gerando um problema, que nem aquela história. Esses dias o meu filho estava me contando essa história. Uma mulher morreu porque comeu uma mosca. Eu falei, como assim que ela morreu porque comeu uma mosca? Não, porque daí ela falou assim, pô, tem uma mosca viva dentro de mim. Então, eu vou comer uma aranha para matar essa mosca. Oh, mas agora tem uma aranha viva dentro de mim, então eu vou comer um rato, que daí ele mata a aranha. Não, mas agora tem um rato, então eu vou comer um gato. E, de repente, foi até que teve um tigre e ela morreu porque ela comeu um tigre. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem um problema de preço no lixo. E daí, esse é o problema. E, para isso, a gente gera um outro problema, que é, não, então proíbe-se. Né? E você acaba afetando outras pessoas que você não gostaria de afetar. É todo um problema que está sendo solucionado com outro problema. Então. Respondi bem, não? Mais ou menos. Pá. Pode ir? Boa noite. Eu estou muito feliz porque bem surpresa, porque sim, liberal pode discutir pautas climáticas e sim, pode discutir meio ambiente, mas essa não é a minha pergunta. Eu conheci o seu trabalho ano passado, quando eu fui na palestra do Embuste Populista da Glória Alvarez, que foi um baita de um trabalho, uma baita iniciativa, aquela sabatina. Mas eu vou relacionar aquele evento, o ano passado, com esse ano. Porque ano passado teve eleição aqui no Brasil. O resultado todo mundo já sabe. Mas, recentemente, a gente teve problemas tanto em nossos vizinhos, como a Bolívia, como a Argentina. E no meio do ano, em relação a uma nossa região, que é o Brasil, a gente teve, não sei para você se foi ou não um problema, mas a gente teve queimadas na Amazônia. Houve sim, mas não sei como é o seu ponto de vista sobre isso. Mas em relação a isso, como a gente pode relacionar as políticas, o meio político, esse contexto político da América Latina, né, que ora vai para um lado, ora vai para o outro, com essas pautas climáticas e com o sino da Amazônia, que realmente o Papa é argentino também, né, que ele tocou nesse assunto nesse ano, e como isso afeta a nossa realidade. Não tenho a menor ideia como relacionar essas coisas todas. Não conseguiria relacionar isso tudo. O que dá para dizer, assim, uma coisa que eu me pergunto sobre a Amazônia de fato,
acho que é razoável se dizer que o Bolsonaro incentivou o desmatamento, né? As pessoas provavelmente se sentiram mais livres para botar fogo, para desmatar. Mas a grande questão é assim, ó, por que as pessoas da Amazônia, assim que elas se sentem, tão logo elas se sentem encorajadas, elas saem correndo para desmatar, né? Me parece que a preservação da Amazônia é um valor muito mais da Vila Madalena que de Rondônia, né? As pessoas que estão dentro de Rondônia não estão tão interessadas assim quanto a gente. Talvez por um problema de custo, o custo de preservar é deles, não nosso, a gente só fica aqui falando no Facebook e tal, a gente fica só falando nas redes sociais. Mas, além disso, tem um problema, tem a curva de Kuznets, não sei quem já ouviu falar. A curva de Kuznets, a gente está com tempo, posso alongar um pouquinho? A curva de Kuznets ela fala sobre desigualdade, né, original. Ela fala, olha, num lugar miserável, se começa a desenvolver, a desigualdade aumenta, porque parte da população enriquece, parte não, então a desigualdade sobe, mas chega uma hora que quem restava miserável começa a enriquecer também, a desigualdade estabiliza e depois ela começa a cair porque está todo mundo rico. Então é um invertido, né? E você tem uma curva ambiental de Kuznets. Falaram, olha, no começo de um país, imagina o seguinte, que você está passando fome, está no meio do mato com teus filhos chorando de fome há 2 dias sem comer. Você monta uma armadilha no mato e você pega um animal em extinção. Você pega aí um macaco em extinção. E teus filhos estão lá chorando, quase morrendo. Eu acho que você vai falar, bom, sinto muito, mas eu vou abater esse animal, eu vou comer. Se você está passando num domingo, e depois de comer muita picanha, e você encontra o mesmo animal, você fala, que coisa linda, que fofura, vamos fazer um instituto para cuidar deste animalzinho. Ou seja, ambientalismo é um valor de ricos. É um valor que só depois que você tem outras necessidades atendidas, você vai pensar em meio ambiente. Isso aconteceu no Brasil, na China está acontecendo agora, no começo de desenvolvimento da China, se arregaçou o meio ambiente, agora essa pauta está começando a entrar na agenda chinesa. No Brasil, a gente tem, parece que, 2 povos nessa curva. Como é um país ainda muito desigual, você tem gente que já está no final da curva de Kuznets falando, pô, ambientalismo é importante, pessoas que preocupam com valores intangíveis, né? Estudaram no Santa Cruz, pensam só valores sagrados, valores do bem, mas você tem gente que está ainda querendo comer. Então, o conflito que a gente tem é esse, né? Do Brasil, dos 2 lados. E eu acho que você pega o norte do Brasil, não são estados tão pobres quanto no Nordeste no PIB per capita, mas você pega em quantidade de pobres pela população, eles estão entre os 5 dos 6 mais pobres do Brasil, contando o Maranhão, que também é a Amazônia, né? E daí você vai falar para esse cara, não, olha, temos que preservar, vamos catar coquinho. Acho que a melhor forma de você ajudar e fazer com que esse cara preserve é resolvendo o problema de prosperidade dele, né? A gente não vai conseguir de outro jeito. Beleza? Bom, até pelo avançar das horas aqui, a gente encerra às 9 horas. Então, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Breve comentário? Eu acho que o pilar, mais ou menos, é a educação efetiva, né, da proximidade com o meio ambiente mesmo, com a tecnologia. Né? Ela Sim. acontecer e você ter uma educação tão forte que você entenda até que ponto você pode desenvolver aquilo, até que ponto aquilo vai te fazer mal, até que ponto você deve parar. Seriam 2 pilares. Agora nós estamos numa era onde a gente tem esses 2 pilares nesse momento agora. Não sei, eu acho que tecnologia sim, né? Mas eu desconfio um pouco das pessoas que falam, não, porque a educação, precisamos resolver, a educação é o grande problema do Brasil e tal. Se você não tem prosperidade, não tem crescimento da economia, por exemplo, várias vezes a gente vê em momentos de crise no Brasil, a gente vê lá, tinha 2 mil pessoas na fila para ser gari. Entre elas, nós achamos um pedagogo, um formado em ciências sociais, várias pessoas formadas. Então, nesse caso, você tem educação de mais e crescimento da economia de menos, né? Por que você vai se educar se não tem vaga para pessoas educadas, certo?
Então, quer dizer, o importante mesmo é a prosperidade e o crescimento da economia. Mesmo porque, se eu falei dessa curva de Kuznets, que quando as pessoas enriquecem, elas se preocupam com o meio ambiente, então uma forma da gente fazer a população se preocupar com o meio ambiente é elas enriquecerem. Né? Se elas enriquecerem, isso vai ser uma pausa, elas vão poder se dedicar a isso. É o que a gente tem que focar na Amazônia, principalmente, eu acho. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Qualquer coisa. Valeu. Obrigado, viu, Leandro? Bom. Júlio, volta o slide. Volta o slide. Valeu, meu. No Facebook. Tá. Parabéns. Vamos, claro. Aqui em São Paulo. Ah, sério? Pô, ótimo.